Falando em denunciante, tá aqui o Jason Santos, que corrobora totalmente com o Dr. Steve Greer. O maior denunciante de OVNIs desde Bob Lazar revela segredos chocantes. Interessante que o Jason Santos se pronunciou, o Jack Barber se pronunciou, tem um outro denunciante que eu esqueci o nome dele, Anderson, alguma coisa Anderson, também se pronunciou. Todos eles denunciantes que entraram em contato com o Dr. Steve Greer. Só que eles estão aqui simplesmente lançando o seu próprio plano. Parece que eles se desvencilharam do plano original proposto pelo Dr. Steve Greer. Por quê? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Pois bem. A isto eu faço questão de responder ainda nesta edição. Jason Santos, o maior denunciante, como eu falei para vocês, desde o tempo do Bob Lazar, da Área 51. Quem é Jason Santos? Para quem não sabe, tá aqui a fotinho dele. Jason Santos serviu como um agente militar de alta patente, profundamente inserido na comunidade de inteligência. Ele é conhecido por sua extensa carreira de várias décadas na Força Aérea dos Estados Unidos. Mais tarde, trabalhando com um contrato privado para agências governamentais, Santos alega que estava envolvido em operações classificadas e foi lido em um programa alegado lidando com inteligência não humana, ou seja, NHI, ou melhor dizendo, extraterrestres. O encontro cara a cara com o ser alienígena. Presta atenção neste encontro, nesse episódio em específico. Uma das partes mais convincentes do testemunho de Santos é seu relato de um encontro em 1994, durante uma missão de rotina perto de Black Mountain, perto de New Nellis, Test Range, enquanto dirigia um comboio. Santos notou uma figura na beira da estrada vestindo o que parecia ser um uniforme militar. Na verdade, era uma entidade não humana, um ser extraterrestre, na estrada. Conforme seu veículo se aproximava, ele observou que a pele da figura tinha uma tonalidade azulada. Um ser extraterrestre azul, talvez um andromedano, né, Liette? Um arcturiano, não sabemos. Seus olhos eram, ou talvez de lira, seus olhos eram anormalmente grandes e não tinha orelhas humanas. Tá parecendo característica de andromedano mesmo. Santos descreve como o ser se comunicou telepaticamente, buscando assistência para consertar sua nave. Pediu ajuda pro Santos. Santos, eles me abateram a minha nave. Utilizando brinquedinhos de pulso eletromagnéticos e agentes P3. Conseguiram hackear o sistema de navegação da minha espaçonave. Lembrando, meus amigos, que isso é um evento relativamente raro. Mas isso pode acontecer. Tá? Então, eles conseguem entrar no emaranhado quântico, esses agentes psíquicos que são treinados. Lembrando que esses agentes psíquicos são treinados desde pequeninos, onde eles são oriundos de sequestros militar, projeto MILAB. A maioria não sobrevive. Tá? A grande maioria não sobrevive. Aqueles que sobrevivem conseguem se tornar grandes agentes psíquicos que conseguem entrar no emaranhado quântico em outras densidades através do quê? Da consciência, do poder da consciência. E falando em poder da consciência, tem um especial, meus amigos, existem documentos desclassificados do FBI que denotam que a consciência humana é um poder extraordinário que é simplesmente escondido da humanidade. Porque se a humanidade se apoderasse e reconhecesse o poder que nós temos dentro de nós, nós poderíamos mudar o mundo. Isto é ocultado da humanidade e é utilizado em projetos espúrios, classificados. Essa que é a realidade. Porque este é o maior conhecimento que é escondido da humanidade deliberadamente pelos escuros. Porque a partir do momento que a humanidade reconhecer o seu poder, porque nós somos seres extradimensionais. Lembrando que o projeto Cérebro Azul, Blue Brain, confirmou que o nosso cérebro opera até na 11ª dimensão. Então nós temos uma capacidade incrível. Só que isso é utilizado para o mal. Para o mal, ok? O próprio Jack Barber participou, meus amigos, de protocolos C5 para entrar em contato com o extraterrestre junto com seu grupo de amigos. Obviamente que ele aprendeu com o Dr. Michael Salla. Michael Salla não, o Dr. Steve Greer. E o próprio Dr. Steve Greer corrobora com este fato. Olha, ele esteve nas sessões de C5 e ele utilizou o meu protocolo de contato com os extraterrestres e ele conseguiu, meus amigos, registrar imagens de extraterrestres. E a partir do momento que essas naves apareciam,
apareciam naves de tecnologia reversa tentando abater os OVNIs, porque eles apareceram na terceira densidade. Então, toda vez que uma nave aparece, se materializa na terceira densidade, é uma oportunidade para os escuros tentarem abater esses OVNIs. E isso acontece. Pois bem, e aqui está mais uma prova, mais uma evidência. E esse extraterrestre pediu ajuda para o de Santos. Olha só, meus amigos, conforme seu veículo se aproximava, ele observou a pele da figura, né, que tinha tonalidade azul, olhos grandes e não tinha orelhas. Santos descreve como o ser se comunicou telepaticamente buscando assistência para consertar sua nave. A interação, que durou cerca de 5 minutos, o deixou abalado, mas profundamente mudado. De acordo com Santos, ao encontrar o encontro, humanizou o ser aos seus olhos. Apesar de sua origem extraterrestre, ele enfatizou que a entidade era inteligente, pacífica e desesperada por ajuda, porque, com certeza, ele sabia do seu destino, que seria interrogado e torturado. Um forte contraste com as apresentações de alienígenas de Hollywood, que apresentam os extraterrestres como maldosos, como hostis, principalmente filmes como Independence Day e Companhia, que foram, inclusive, encomendados pela CIA, pelos escuros. Guerra dos Mundos, também um filme que foi encomendado pelos escuros. Isso aqui é um contraste da realidade. Na realidade, os extraterrestres são vítimas. Eles são vítimas. As verdadeiras vítimas. E ele ficou ali, assim, sem palavras. O extraterrestre pedindo, por favor, me ajuda. Isso aqui, meus amigos, é só comparar, por exemplo, com o caso do Coronel Corso, que eu apresentei para vocês. O testemunho do Coronel Corso, que já é falecido. Que também participava em programas de recuperação de naves acidentadas, entre aspas, tá? De acidentada não tem nada. Na verdade, essas naves eram derrubadas deliberadamente. Segundo o doutor Steve Greer, 2 naves são derrubadas desde na década de 40 até hoje, por ano. E, nesse caso, foi na década de 60, o Coronel Corso se encontrou com aquela entidade que estava fugindo, chegou para ele e disse, olha, eu sei que você, telepaticamente falou para o Corso, eu sei que você tem condições de desligar os radares. Por favor, faça isso para eu poder fugir, para eu ser resgatado por minha família. E o Coronel Corso falou, o que eu ganho com isso? A entidade falou, um novo mundo, se você puder ser uma pessoa melhor. E o Coronel Corso fez exatamente aquilo que a entidade pediu, bateu continência, e ele viu o seu amigo, aquela entidade ciente, escapar. É como eu falo, meus amigos, o ser humano, quando ele quer ser mal, ele é mal, muito mal mesmo. É mais perverso que qualquer reptiliano e draconiano do universo. A raça mais perversa do universo. E, ao mesmo tempo, o ser humano também é capaz de atos de bondade inigualáveis. As duas polaridades. É interessante isso. Isso faz parte do nosso experimento genético. Nós temos um potencial muito grande para o bem, assim como temos um potencial também enorme para o mal. As implicações do testemunho de Sands, se as alegações de Sands forem mesmo que parcialmente precisas, as implicações são surpreendentes. Seu testemunho sugere que interação humana extraterrestre exige uma relação contínua, embora altamente confidencial, entre humanos e entidades não humanas, ou seja, extraterrestres. Avanços tecnológicos. A menção de Sands à engenharia reversa. É bom frisar aqui que este denunciante ele é bem categórico. Existe, sim, engenharia reversa. Nós temos naves antigravidade, nós temos camas MET-BET, tá? Ele é bem claro. De materiais alienígenas, se alinha com rumor de longa data sobre o propósito da Área 51. A necessidade de transparência. Sands e outros como ele defendem a maior divulgação pública, enfatizando que essas revelações não são apenas sobre OVNIs, mas sobre o nosso lugar, o lugar da humanidade no universo. Sensacional.